Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Nesse vídeo de hoje nós iremos continuar aí o estudo sobre as características dos vermes. Mais especificamente agora nós iremos tratar do filo dos nematelmintos. E quando a gente fala de nematelminto, o primeiro organismo, o primeiro animal que vem na cabeça é justamente o Ascaris lumbricoides, ou a famosa lombriga. É desses caras que nós vamos falar agora nesse vídeo, tá? Então as primeiras características que nós iremos falar aqui são sobre os tipos de corpo desse animal. Então, entenda que o grupo anterior, a gente falou sobre os plateumintos, eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês. Então, aqui os nematelmintos, os plateumintos, eles tinham os corpos achatados. Aqui, no caso dos nematelmintos, ele já tem o corpo cilíndrico. Então, a primeira diferença em relação ao grupo anterior é que agora eles já vão ter um corpo cilíndrico, tá? Então, essa palavra nematelminto vem justamente daí desse corpo cilíndrico, tá? Não se preocupe que a gente vai ter uma aula só tratando dessas doenças. Hoje nós iremos tratar especificamente das características gerais dos nematelmintos. Então, essa aula de hoje é justamente para você que quer aquele resumão sobre as características do filo, tá? Então, com esse resumo aqui você consegue resolver várias e várias questões sobre os nematelmintos. Em relação à embriologia deles, eles são triblásticos. Então, lembrando que lá no grupo anterior, eles já eram triblásticos. Então, o que significa um animal triblástico? Significa que ele tem aí os 3 folhetos embrionários. Então, você tem a endoderma, a mesoderma e a ectoderma. Então, quando você tem esses 3 folhetos embrionários, você já está quase preparado para começar a construir os demais sistemas do corpo, os demais órgãos e assim sucessivamente, né? Nesse caso aqui, esses animais eles serão pseudocelomados. Então presta atenção, eles são pseudocelomados. Aí você deve estar se perguntando, professor, eu já ouvi falar em acelomado, como é o grupo lá dos plateumintos, e eu já ouvi falar também em organismos celomados, mas eu nunca tinha escutado a palavra pseudocelomado. E o que é esse pseudocelomado? Então, gente, olha só, a palavra pseudo significa falso. Então significa que o pseudocelomado, ele não é nem um animal acelomado, nem um animal celomado. Ou seja, ele está intermediário entre os dois. Mas a forma correta de tratar o pseudocelomado significa dizer que a sua cavidade corporal ela não é totalmente preenchida pelo mesoderme, tá? Conforme você vê aí na figura. Então você vai ver que a cavidade corporal dele não é completamente revestida pelo mesoderme. Ela só está sendo revestida aí pela parte de fora. Nos animais celomados, nós iremos ver que o celoma, para ele ser considerado verdadeiro, ele precisa estar totalmente revestido pelo mesoderme. Isso a gente vai ver lá nos próximos grupos. Por enquanto, você está vendo aqui, inclusive, bichão, vou dar uma dica para vocês. Esses animais aqui, os nematelmintos, são os únicos animais do planeta que são pseudocelomados. Assim como eu dei a dica no grupo anterior, que os plateumintos são os únicos animais acelomados do planeta, os nematelmintos são os únicos animais pseudocelomados. Tá? Então, pelo fato de eles serem pseudocelomados, é justamente por isso que eles já conseguem ter o corpo cilíndrico. Tá? Então você percebe aí nessa figura que o pseudoceloma dele já tem uma cavidade ali dentro, e essa cavidade que vai ser revestida justamente pelo mesoderma é que dá esse formato cilíndrico para ele. Em relação ao grupo anterior, a gente vê que está se repetindo aqui a característica deles serem protostomados ou protostômios. E eu não lembro, professor, o que significa protostômio. Então vamos lá, bichão, presta atenção. Protostômio significa dizer que o blastóporo dará origem à boca. Então lembra que esse blastóporo aí, quando ele começar o processo de invaginação dele lá ainda na fase embrionária, esse blastóporo, quando ele começa a invaginar para dentro, ele vai dar origem ao tubo digestório. Ou seja, esse blastóporo aqui, quando ele dá origem à boca do animal, a gente chama esses animais de protostômios ou protostomados. Tá? Então não esqueça disso daí, eles vão se repetir aqui. Então essa mesma característica do grupo anterior, eles continuam sendo protostomados. Em relação à simetria, eles continuam com a simetria bilateral, né? Então facinho isso aí, né? A simetria onde o corpo do animal tem os dois lados iguais. Então imagina aí que o seu corpo, que também tem a simetria bilateral, quando você coloca suas duas mãos assim, e você vê que uma mão é oposta à outra, mas quando você junta as duas, elas formam como se fosse uma mão só, né? Isso é uma característica justamente da simetria bilateral que esses animais ainda apresentam também. O sistema digestório dele já vai mudar. Então presta atenção aqui, ó. O sistema digestório dele agora é completo. Então esse sistema digestório dos nematelmintos passa a ser completo. O que é um sistema digestório completo, professor? Sistema digestório completo é aquele sistema que possui 2 orifícios. Então você vai ter um orifício de entrada e um orifício de saída. No caso lá dos plateumintos, a gente só tinha um orifício de entrada.
E, no caso, as excretas deles eram eliminadas também pela boca. Então, o mesmo orifício servia para entrada e saída. Agora não, você já vai ter um orifício que serve tanto para entrada e o outro que serve justamente para saída. Por isso, ele é caracterizado pelo sistema digestório completo. O sistema respiratório deles continua ausente. Então, aqui não tem sistema respiratório. Eles vão continuar fazendo a respiração deles através da pele, através da região cutânea deles. Essas trocas gasosas vão ser feitas aí por difusão entre os tecidos, entre as células, tá? Então são animais muito diminutos, eles ainda conseguem fazer essa respiração através da pele, portanto eles não precisam ainda de um sistema digestório bem desenvolvido, do sistema respiratório bem desenvolvido. Em relação ao sistema circulatório, também é ausente. Então vocês estão vendo que esse grupo aqui é bem fácil de a gente estudar. Eles apareceram apenas algumas características, né? A gente está vendo que agora surgiu aí o sistema. Não surgiu ainda o sistema circulatório nesse grupo. Então ele não tem sistema respiratório e também não tem o sistema circulatório, que também vai ser feito a circulação da mesma forma, por difusão célula a célula. Mas agora, em relação ao sistema excretor, a gente já percebe aí que o sistema excretor deles tem uma novidade, que são os renetes. Esses renetes, eles também são conhecidos como tubos em forma de H, conforme você vê aí nessa imagem. Então você percebe que ele possui esses tubos laterais aí no corpo dele, de forma longitudinal, que servem para captar as excretas dele, né? E enviam para um único local, que é aí nessa região central, onde está fazendo a ligação dos dois tubos. Se você observar, esses tubos todos aí, eles estão formando mesmo um H, né? Então no centro desse H, você vai ter a saída do ducto excretor, ou do poro excretor. Esse poro excretor lá no corpo do animal, ele vai ficar localizado ali próximo da região da boca. Mas olha só, bichão, não esqueça de uma coisa. Quando a gente fala de ducto excretor, não é a mesma coisa que o ducto copulatório, tá? Então você vai ver que são orifícios diferentes. Então quando a gente fala assim, o ducto excretor dele, alguns alunos já tentam fazer a relação com a parte copulatória do animal. Então esquece isso aí, são dois locais diferentes, tá bom? Esse ducto excretor ele vai sair nas proximidades ali na região da boca do animal, tá? O sistema nervoso deles é ganglionar. Então, mesmo o sistema nervoso lá dos plateumintos, você vai ter vários gânglios espalhados pelo corpo, ou seja, esses gânglios aí que são várias células nervosas unidas no mesmo ponto, né? Então você vai ter esses pontos distribuídos pelo corpo do animal como se fossem terminais, né? Então você tem vários terminais espalhados aí no corpo desse animal e ligando um terminal ao outro você terá vários fios, né? Esses fios aí são justamente os nervos. Esse é caracterizado como sistema nervoso ganglionar. Coisa que o grupo anterior já tinha esse sistema, aqui eles só estão repetindo esse sistema nervoso. Aqui eu coloquei para vocês as imagens de vários dos exemplos aqui, né, dos sistemas dele. Então, sistema digestivo, sistema nervoso, o excretor, reprodutor masculino e o reprodutor feminino. É claro que eu ainda não falei com vocês do sistema reprodutor deles, que é o que eu vou falar justamente agora. Então, a reprodução desses animais aqui também é bem simples, tá? Eles vão fazer reprodução do tipo sexuada. Reprodução sexuada é aquela caracterizada pela existência da troca de gametas, tá? Então, independente de haver cópula ou não esquece disso. Nesse caso aqui, a gente vai ver que os organismos eles fazem cópula. Mais especificamente, eles vão ter que trocar gametas, tá? Se há a troca de gametas, logicamente você vai ter uma maior variabilidade genética. Então, eles fazem reprodução do tipo sexuada. Aqui eu coloquei para vocês vários exemplos desses nematomintos, tá? Esse maiorzinho que vocês estão vendo é justamente o Ascaris lumbricoides, é a nossa lombriga, tá? Então, quando você olha para todos esses animais aí, vocês veem que eles têm as características bem semelhantes, tá? Mas uma coisa que você consegue perceber é que eles são animais dioicos, ou seja, eles possuem sexos separados. Por isso que a gente coloca di, né? O di significa dois, então eles possuem sexos separados. Então você sempre está vendo aí um macho e uma fêmea de cada representante de cada espécie. Além do sexo separado, eles vão ter dimorfismo sexual. Aí você fala, professor, o que é dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual, gente, é justamente a diferença entre macho e fêmea. Quando você consegue perceber claramente a diferença entre o macho e uma fêmea. Então, nesse caso aí dessas imagens, vocês estão vendo aí que a fêmea, geralmente, ela é maior do que o macho. Então, você detecta logo pelo tamanho, né? A fêmea é muito maior do que o macho. Outra característica que você pode identificar o macho é que na cauda dele, na pontinha lá no final, na região oposta à boca dele, você sempre vai ver uma espécie de um gancho, né? Esse gancho é onde vai estar a estrutura, a espícula peniana dele, né? A parte reprodutora masculina. Então é justamente com esse gancho aí, conforme você vê nessa figura mais abaixo, que o macho vai encontrar a fêmea. Então volta aqui para mim.
Então imagina aí, o macho está lá com a espícula copulatória dele, ele precisa colocar no poro genital da fêmea. Então ele está lá e coloca e pô, quando ele coloca lá dentro da fêmea, esse macho aqui, ele vai carregar os espermatozoides dele para dentro do corpo da fêmea. E essa fêmea vai desenvolver as larvas ali dentro, né? Porque esses animais geram larvas. Só lembrando para vocês, bichão, que a gente usa o termo larvas aqui para os nemateumintos, mas zoologicamente falando, larva não seria o termo correto. É o mais utilizado, mas não seria o termo correto. Porque larva a gente entende como larva como um organismo ainda jovem, que não está ainda reprodutivamente maduro, mas que ele vai fazer ainda um processo de metamorfose. Nesse caso não, as larvas já são bem parecidas com os adultos. Então por isso que não seria o termo correto. Mas lembre-se de uma coisa, eu só estou abrindo um parêntese aqui para vocês. Se estiver pedindo lá na prova, você pode colocar que é larva, porque a maioria dos zoólogos, inclusive, utilizam o termo larva para os filhotes aí dos nemateumintos, tá bom? Então, mais uma vez, os machos vão utilizar a espícula para colocar lá dentro do poro reprodutor da fêmea, eles vão colocar o espermatozoide lá dentro. E dentro da fêmea vai ser produzido, vai continuar o processo da fecundação, tá certo? Aqui continuando com o nosso cladograma, a gente já tratou aqui desses 4 grupos. Então a gente já falou dos poríferos, já falou aqui dos quinidários, nós falamos sobre os plateumintos e agora nós estamos falando sobre os nematódios. Vamos tratar aqui dos nematódios e dos plateumintos. Quando a gente observa aqui na evolução deles, a gente percebe que eles já são grupos bem semelhantes, porque eles já são triblásticos. Eles já possuem aí os 3 folhetos embrionários. Além disso, todos eles possuem simetria bilateral. Por isso que eles estão na mesma linhagem evolutiva aí. Como eles são animais triblásticos, a gente já pode detectar que a diferença entre eles é que no grupo dos plateumintos, eles são todos acelomados. Já no grupo dos nemateumintos, eles serão pseudocelomados, por isso que houve essa divergência aí. Mas uma coisa em comum entre eles é que todos eles são protostômios ou protostomados. Ou seja, eles possuem o blastóporo dando origem à boca, tá bom? Então, galera, hoje eu vou deixar o salve aqui pro nosso Kaique Oliveira, que pediu lá nos comentários. E eu vou pedir para você também que, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, você curta o canal, você transmita esse canal para outras pessoas, né? Porque assim a gente pode ajudar várias pessoas, assim como eu estou ajudando vocês. Tá? Então, dê uma força aí pro canal. Se você gostou, curte o canal, bate no sino, até a próxima.